Porque algo tão nosso, tão intrínseco como a nossa própria natureza, nossos impulsos, ou o que o cristianismo chama de carne, não poderia agradar a Deus. É uma pergunta que fica martelando, sabe? Parece um paradoxo. Como é que a gente pode ser o problema e a solução ao mesmo tempo? Totalmente. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar no material que eu achei fascinante, um artigo teológico bem denso do evangelista Amarildo Clayton Godoy Brilhante. E a nossa missão aqui é tentar desvendar uma das metáforas mais poderosas e, olha, talvez uma das mais mal compreendidas da teologia cristã, a tal crucificação da carne. É um tema e tanto. Sim. E já vamos esclarecer um ponto crucial que o próprio texto insiste muito desde o começo. Quando se fala em carne aqui, a gente não está falando do corpo físico, da nossa biologia. A proposta é bem mais profunda. Isso. Vamos tentar entender o que esse termo realmente significa, por que é visto como um obstáculo e, o mais importante, como esse conceito abstrato aterrissa na nossa vida prática, no dia a dia. É uma ótima forma de colocar. Essa exploração mergulha numa doutrina que realmente molda a experiência de fé para muita gente. Não é uma discussão teórica distante. É sobre o conflito interno que, segundo o autor, define a jornada de quem leva a fé a sério. É sobre a condição humana em tensão com o divino. Então, vamos começar pelo começo. O que exatamente é essa carne? O artigo menciona que a palavra no grego original é sarx. Se não é o corpo, o que é, afinal? O autor define a sarx como o sistema humano caído. Pensa nisso como o nosso sistema operacional padrão depois da queda lá em Gênesis. O software que veio de fábrica, digamos assim. Exato. É a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, tudo funcionando de forma autônoma, orientado para a autossuficiência, para a independência de Deus. Não é só uma parte de nós, é uma mentalidade que permeia todo o nosso ser. A expressão que o artigo usa, citando a carta aos Romanos, é hostilidade ativa. Isso é muito forte. É fortíssimo. Não é uma indiferença, uma fraqueza, não. Sugere uma rebelião intencional, quase uma força de oposição dentro da gente. Exatamente. A ideia é que a SARS não quer apenas ignorar a Deus. Ela se opõe a Ele. Fundamentalmente, a lógica da carne é: eu sou o centro. Minha vontade, meus desejos, minhas regras. E isso, por definição, é hostil à lógica do espírito, que é: Deus é o centro. Faz sentido. O autor traça a raiz disso lá em Gênesis 3, naquele momento em que a humanidade acreditou na promessa de que poderia ser como Deus, autônoma. Entendi. É por isso que o autor usa aquela analogia de 2 Coríntios, dizendo que a carne e o espírito não governam juntos, assim como a luz e as trevas não coexistem. São 2 reinos. 2 lealdades em conflito constante. O texto de Gálatas 5 que ele cita diz isso com todas as letras. Um deseja o que é contrário ao outro. E o que eu acho muito útil na análise é que ela expande nossa visão sobre como essa carne se manifesta. Instintivamente, a gente pensa em pecados mais físicos, né? Sim, tipo imoralidade sexual, bebedeira, essas coisas. Pois é. Mas o autor vai direto na lista de Gálatas 5 e aponta para o que ele chama de pecados espirituais. Idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Inveja. Isso é um ponto crucial, porque mostra que a batalha não é só contra os desejos do corpo, mas também contra o orgulho do coração, a amargura da mente. A inveja num ambiente de trabalho ou a fofoca num círculo de amigos vem da mesma fonte carnal que a libertinagem. O campo de batalha é a vida inteira. Precisamente. A sarx pode se manifestar tanto num bar quanto num conselho de igreja. É uma força que corrompe todas as áreas. Ok, o cenário do conflito está montado. E é aqui que a análise vira o jogo de uma forma que, confesso, me fez parar e reler. Porque a nossa intuição grita: se há um conflito, eu preciso lutar mais, ter mais disciplina, mais força de vontade. Mas o autor diz: não, o caminho é o oposto. É a grande virada de chave. Como assim a vitória não vem do meu esforço? Essa é a parte mais contraintuitiva. O autor argumenta que tentar vencer a carne com a própria carne,
ou seja, com nossa força de vontade, nossa moralidade, é como tentar apagar fogo com gasolina. Entendi. A solução que ele apresenta, baseada em Romanos 6, é a do velho homem. A ideia é que, na conversão, a identidade antiga da pessoa, sua natureza que era escrava do pecado, foi legalmente crucificada com Cristo. Crucificada com Cristo. Isso soa muito poético, mas um pouco abstrato. O que isso significa na prática? Pensa nisso como uma mudança de status legal. Imagina alguém que era cidadão de um país governado por um tirano. De repente, essa pessoa recebe uma nova cidadania de um reino livre. Ok. O tirano, que é o pecado, a sarx, ainda pode gritar ordens lá da fronteira, mas ele não tem mais autoridade legal sobre essa pessoa. A cruz, nessa visão, quebrou o poder de dominação do pecado. Ah, interessante. Então não significa que a tentação desaparece? De forma alguma, mas a obrigação de obedecer a ela foi cancelada. Foi uma regeneração, tipo um reset espiritual. Isso se conecta com outra passagem que o artigo destaca, de Filipenses 3, que diz que o verdadeiro cristão não deposita confiança na carne. Mas espera um pouco. No dia a dia, a gente precisa confiar na nossa competência, no nosso trabalho, onde o artigo traça a linha entre uma autoconfiança saudável e essa confiança na carne, que a teologia condena. Ótima pergunta. A distinção que o autor faz é sobre a fonte da nossa justificação e valor diante de Deus. Confiar na carne, nesse contexto, é acreditar que seu status, sua herança religiosa, seus rituais, sua moralidade, que seu sucesso te torna aceitável para Deus. Ah, entendi. A confiança muda de objeto. Em vez de confiar no meu desempenho, a confiança passa a ser depositada no desempenho de Cristo. Não é sobre não ter competência, mas sobre não fazer da sua competência um ídolo. Faz todo sentido. É a diferença entre eu sou boa no que faço e eu sou boa, portanto Deus me deve algo. Exatamente. E, para ilustrar isso, o autor usa a distinção de Romanos 2 entre a circuncisão física, que é um ritual externo, e a circuncisão do coração. Que é interna. Isso. Ele diz que a primeira é uma obra da carne, algo que o homem faz para se marcar. A segunda é uma obra do espírito, algo que Deus faz no interior, tornando a pessoa sensível à sua vontade. Ele até cita a promessa de Ezequiel 36, de que Deus trocaria o coração de pedra por um coração de carne. E aqui, olha que interessante, a palavra carne é usada no sentido positivo, de tecido vivo, sensível. Em oposição à dureza da pedra, que simbolizaria a sarx. Perfeito. Ok, isso faz sentido no plano teológico, mas a minha dúvida, e imagino que a de muita gente é: se a guerra já foi ganha na cruz, por que eu ainda perco tantas batalhas na segunda-feira de manhã? A segunda-feira de manhã. A luta parece muito real. Como o artigo conecta essa grande verdade teológica com o nosso cotidiano? Essa é a tensão central. O artigo explica que a vitória foi garantida posicionalmente, mas precisa ser vivida experimentalmente. Ok, na teoria e na prática. Exato. E para isso, ele introduz outro termo grego, de Colossenses 3, necroo, que significa fazer morrer ou mortificar. A própria gramática do verbo no original sugere uma ação decisiva e contínua. Não é eu morri uma vez e acabou, mas considerem mortos e continuem considerando. É um processo ativo? Um processo ativo de aplicar diariamente a realidade do que já aconteceu na cruz. E é nessa parte que a análise fica incrivelmente prática. O artigo dá exemplos que tiram tudo isso da teoria. Ele fala, por exemplo, de algo que todo mundo que dirige entende: o trânsito. Ah, o trânsito. Alguém te fecha, o instinto é buzinar, xingar, emparelhar o carro, a sarx querendo vencer, querendo ter a última palavra. A mortificação, ou necrotose, seria respirar fundo e deixar passar. Abrir mão desse direito de retaliar. E ele leva isso para um campo de batalha super moderno, as redes sociais. Nossa, nem me fale. Aquele impulso de postar algo não para compartilhar, mas para ganhar aplausos, para inflar o ego, para construir uma imagem. A escolha consciente de não fazer isso, de praticar a discrição. Isso é um ato de fazer morrer esse lado exibicionista.
Isso me lembra o exemplo que ele dá sobre a comunicação. Você recebe uma fofoca, uma informação quente sobre alguém. O impulso da sarx é passar adiante, sentir o poder de ter uma informação exclusiva. A mortificação é escolher reter informação para proteger a reputação de outra pessoa. É crucificar o desejo de se sentir importante às custas de outro. É pesado. Muito. O exemplo do consumo. Aquele desejo impulsivo de comprar algo que você não precisa, movido pela cobiça. Exercer o domínio próprio, fechar a aba do navegador, adiar a compra. Isso é fazer morrer a ganância. É uma pequena vitória. E ele traz isso para o lugar mais íntimo, dentro de casa. Chegar exausta do trabalho e ter que escolher entre se jogar no sofá e exigir ser servida ou, de fato, servir a família. Sim. Ouvir o cônjuge, brincar com os filhos. Cada uma dessas pequenas escolhas é uma crucificação em pequena escala. Um ato de renunciar a si mesma. É isso. O autor argumenta que a vitória não acontece num grande evento heróico, mas na soma dessas milhares de pequenas decisões diárias, onde a gente troca o nosso impulso natural pela escolha de seguir o espírito. É uma guerra de atrito. Agora, com toda essa conversa de fazer morrer, crucificar, matar, eu fico pensando, isso não soa um pouco como um desprezo pelo corpo? Quase como se a matéria fosse algo ruim. O artigo aborda esse risco? Sim, e esse é um dos pontos mais importantes da análise. O autor é enfático ao dizer que o objetivo não é aniquilar o ser humano, mas vivificá-lo plenamente. E ele faz uma distinção semântica muito interessante. A carne, a sarx, trabalha e o resultado são as obras da carne. Certo. Já o Espírito Santo gera e o resultado é o fruto do Espírito. Pode desempacotar um pouco mais essa diferença entre obra e fruto? Parece sutil, mas fundamental. Uma obra é algo que você constrói com seu próprio esforço, como um muro de tijolos. Você se esforça, sua, empilha e no final tem um resultado. Ok, esforço humano. Exato. O fruto, por outro lado, não é fabricado, ele cresce. Um galho não se esforça para produzir uma uva, ele simplesmente permanece conectado à videira, e a vida da videira flui através dele e gera o fruto naturalmente. Uau! Amor, alegria, paz, paciência. O artigo argumenta que essas coisas não são obras que a gente consegue pela disciplina, mas o fruto que cresce em nós quando estamos conectados a Cristo e mortificamos a carne que impede esse fluxo. Que analogia poderosa! Então a ideia não é lutar contra o corpo, mas lutar pelo corpo. É crucificar a natureza pecaminosa para que o corpo físico possa ser libertado para o seu propósito original, que o texto diz ser um templo do Espírito Santo. Perfeitamente colocado. E isso tem uma implicação prática muito saudável. Se o corpo é um templo, então cuidar da saúde física, do descanso, da alimentação, não é vaidade. Vira um ato de boa administração. Porque aí o próprio cuidado com o corpo se tornaria uma obra da carne. Que jornada! Então, resumindo o que a gente viu, partimos da definição de carne não como corpo, mas como esse sistema operacional caído. Hostil a Deus. Isso. Vimos que a vitória não vem do nosso esforço, mas da nossa identificação com a vitória que Cristo já conquistou, e exploramos como isso se traduz em microdecisões diárias. E, por fim, a grande virada. Tudo isso não é para destruir o corpo, mas para redimi-lo. E tem uma palavra final de encorajamento no artigo para quem ouve tudo isso e pensa: nossa, eu luto com isso todo dia, me sinto um fracasso. Eu acho que muita gente se sente assim. Com certeza. O autor faz uma análise de Romanos 7, aquele trecho famoso onde Paulo descreve sua agonia interna. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Uma passagem que gera muita angústia, mas também muito consolo por ser tão honesta. Exato. E a interpretação do autor é que esse conflito, essa consciência dolorosa da própria falha, não é um sinal de fracasso espiritual. Pelo contrário. Como assim? É a evidência de que a consciência foi regenerada. É a prova de que existe uma nova natureza ali, lutando a batalha certa. A ausência total de luta é que seria o verdadeiro sinal de problema. Uau, que mudança de perspectiva!
A luta em si já é um sinal de vida. Exatamente. Para fechar, o autor cita uma frase do teólogo Dietrich Bonhoeffer que amarra tudo isso. Quando Cristo chama um homem, convida-o a vir e morrer. Não há ressurreição sem morte, nem vida nova sem essa cruz diária. E o texto termina com a oração de Cristo no Getsemane, que é o resumo de toda essa doutrina. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E isso deixa uma questão para a gente pensar. Se essa morte diária é, em essência, um exercício de substituir a nossa vontade pela de Deus, em qual das pequenas arenas da nossa vida, seja num comentário que a gente está prestes a digitar online, numa decisão financeira ou numa conversa difícil em família, essa substituição se mostra mais desafiadora e talvez por isso mesmo mais transformadora.